Feche os olhos por um instante e permita que seu corpo encontre um ponto de descanso, como se estivesse prestes a atravessar um limiar invisível entre aquilo que você viveu até hoje e aquilo que está se preparando para começar. Há algo diferente no ar ao seu redor, uma vibração sutil que toca sua consciência mesmo antes de você perceber racionalmente. Talvez você tenha aberto este vídeo por impulso, talvez por curiosidade, talvez sem imaginar o que encontraria aqui, mas profundamente, em algum nível silencioso, você sabe que nada disso é coincidência. Há encontros que o universo cria com precisão, e este é um deles. Neste momento, existe um movimento interno acontecendo dentro de você. Um rearranjo energético que se ativa quando sua mente finalmente decide que é hora de mudar. Não é uma mudança brusca, mas um convite suave, quase intuitivo, para abrir espaço para algo maior do que seus pensamentos habituais conseguem traduzir. Uma nova fase se aproxima, não porque sinais externos se apresentaram, mas porque algo dentro de você começou a se reorganizar em direção ao que realmente deseja experimentar. E cada respiração que você toma, agora, intensifica essa transição. Enquanto inspira, sinta seu corpo atendendo a esse chamado. Cada músculo repousa, cada pensamento desacelera, cada emoção encontra um lugar seguro para repousar. Aos poucos, você entra em um campo mais amplo, um campo onde sua energia fala mais alto que o passado, onde sua presença se torna mais forte que qualquer dúvida. Esse ponto de abertura é onde padrões antigos começam a se desfazer e novas possibilidades surgem com naturalidade. É aqui que a vida te oferece portas que antes estavam invisíveis. Sinta essa expansão tomando forma dentro de você. Um espaço interno se abre como uma janela por onde entra luz, clareza e a certeza silenciosa de que algo está mudando. E conforme você se aprofunda, começa a perceber um segundo movimento acontecendo. A sensação de que existe prosperidade se aproximando, não como um desejo distante, mas como uma vibração real, presente, ativa. É como se o universo estivesse ajustando sua frequência para que você receba aquilo que sempre foi seu, por direito vibracional. A energia da abundância não precisa ser forçada. Ela não exige luta, esforço excessivo ou sofrimento. Ela responde ao alinhamento interno, e neste momento, esse alinhamento está começando a se formar dentro de você. Há uma vibração financeira emergindo, uma vibração que atrai oportunidades, caminhos, ideias e soluções com mais fluidez. Não porque você está tentando controlar algo, mas porque está permitindo que sua energia fale primeiro. E antes que você mergulhe ainda mais fundo nessa experiência, deixe que eu integre aqui um gesto simples que amplifica essa vibração. Se este momento está tocando algo em você, curta este vídeo enquanto sente essa expansão interna acontecendo. Esse ato tão pequeno se torna um sinal para o universo de que você está dizendo sim ao seu próprio processo. Escreva também nos comentários uma palavra que represente aquilo que você deseja manifestar. E se ainda não fizer parte deste canal, inscreva-se para permanecer conectado a essa frequência. Tudo isso não é apenas ação física, é intenção vibracional. Continue respirando suavemente. Deixe-se levar por essa abertura energética que está se formando ao seu redor. Sinta que algo maior está se aproximando, algo que reorganiza sua mente, sua emoção e seu campo vibratório. Você está entrando em um estado onde a abundância flui com naturalidade, onde o dinheiro responde à sua vibração, onde sua vida começa a se expandir a partir de dentro. A reprogramação começou, e tudo o que você precisa fazer agora
é permitir que ela aconteça. Permita que sua respiração se torne ainda mais leve, enquanto seu corpo afunda em um estado de receptividade profunda. Há um campo silencioso se formando ao seu redor, um campo que não depende de esforço, apenas de presença. É como se você estivesse entrando em um território novo e familiar ao mesmo tempo, um espaço onde sua essência encontra liberdade para se revelar sem tensões, sem distrações, sem ruídos internos. Nesse lugar, tudo o que antes parecia distante se aproxima. Tudo o que parecia pesado começa a flutuar. Tudo o que parecia impossível encontra caminho. Sinta que é dentro desse espaço que a verdadeira transformação acontece. Aqui a energia se move com suavidade e precisão, atravessando camadas da mente e ativando memórias profundas que estavam adormecidas. Pode ser que perceba uma sensação de calor surgindo no centro do peito, ou uma leve vibração nas mãos, como se uma fonte de luz estivesse se acendendo dentro de você. Essa percepção é o despertar do seu campo energético, que agora começa a operar em uma frequência mais elevada. Essa luz interna, que antes parecia pequena e discreta, começa a se expandir. Ela se move pelo coração como uma brasa viva, cresce em direção aos ombros, percorre a coluna, desce pelo abdômen, sobe para o pescoço e envolve seu corpo inteiro. É como se você fosse envolvido por um casulo luminoso, onde nada te prende e tudo te libera. Cada centímetro dessa luz é um ponto de abertura, um ponto onde sua vibração se realinha, um ponto onde antigos bloqueios começam a perder força. E conforme essa luz se expande, você percebe algo ainda mais profundo acontecendo, uma inteligência suave, silenciosa e ancestral desperta dentro de você. É uma inteligência que não depende de lógica, mas de conexão. Não depende de esforço, mas de sintonia. Essa inteligência é a mesma força que organiza o movimento das marés, o crescimento das árvores e o ciclo perfeito das estações. Ela flui, cria, ajusta, transforma. E agora ela opera em seu favor. Sinta como seu corpo responde a essa reorganização. A respiração se aprofunda, os pensamentos se tornam mais claros, as emoções ganham espaço para se estabilizar. Há uma sensação de leveza que surge quando você finalmente deixa de brigar com a vida e começa a se unir ao ritmo dela. E nesse ritmo existe algo fundamental: prosperidade. Não a prosperidade baseada no excesso de esforço, mas na coerência vibracional. Prosperidade verdadeira nasce da clareza, não da luta. Perceba como tensões antigas começam a se desfazer. Talvez você tenha carregado por anos a crença de que riqueza exige sofrimento, de que dinheiro só vem depois de desgaste, de que abundância é privilégio de poucos. Mas agora essas ideias começam a se dissolver como névoa ao sol. Não há confronto, não há resistência. Apenas a suavidade de uma energia que retorna ao seu estado natural. A cada exalação, uma camada se desprende. A cada inspiração, um novo espaço se abre. À medida que seu campo se torna mais leve, você percebe uma expansão acontecendo dentro da sua mente. Pensamentos que antes pareciam repetitivos começam a perder força. Aquele eco de inseguranças e dúvidas se silencia. A mente encontra um novo ritmo, um ritmo mais calmo, mais amplo, mais aberto ao fluxo da vida. E é nesse espaço mental renovado que a energia da prosperidade encontra terreno fértil para se manifestar. Observe como uma sensação de clareza se instala no interior da sua mente. Ela não surge como uma ideia intelectual, mas como uma percepção profunda. Prosperidade é frequência. Dinheiro
é energia. E toda energia responde ao estado interno que você cultiva. Quanto mais relaxado você se torna, mais receptivo você fica. Quanto mais receptivo, mais portas se abrem. Quanto mais alinhado, mais o universo encontra caminhos para entregar. Respire essa verdade com tranquilidade. Deixe que ela percorra sua mente como um vento suave, limpando pensamentos antigos que antes criavam resistência ao fluxo financeiro. Sinta essa verdade descendo pelo corpo, ativando centros que estavam adormecidos, iluminando espaços onde você guardava medo, dúvida ou tensão. Agora tudo isso perde força. A energia que antes se contraía começa a se expandir. Nesse estado expandido, imagine que a esfera de luz que se formou no seu peito cresce ainda mais. Ela se transforma em um campo vibrante que envolve seu corpo inteiro, como uma auréola energética. Esse campo começa a pulsar com intensidade, criando ondas que viajam para além do espaço físico. Essas ondas são sua assinatura vibracional. Elas dizem ao universo: estou pronto. Elas anunciam ao campo quântico que você se abriu para receber o que antes não conseguia sustentar. E conforme essas ondas se expandem, algo extraordinário começa a acontecer. Você sente como se um rio transparente fluísse por dentro de você, percorrendo caminhos que antes estavam bloqueados. Esse rio representa sua vitalidade, mas também representa sua capacidade de atrair experiências alinhadas com prosperidade. Ele passa por áreas de contração e as abre. Ele percorre espaços internos e libera o que estava preso. Ele cria novas rotas por onde o dinheiro pode fluir, por onde ideias podem surgir, por onde oportunidades podem se manifestar. Você percebe que nenhum bloqueio é maior do que sua capacidade de se transformar. Nenhuma limitação é mais forte do que sua natureza expansiva. Nenhum medo é mais sólido do que a luz que você está ativando agora. Sinta a força disso. Sinta a verdade disso. Sinta que você é um ser vibracional capaz de alterar realidades a partir do que sente, não do que força. Continue respirando com suavidade. A energia ao seu redor está se reorganizando. Seu campo está se estabilizando. Uma nova vibração está se instalando, e com ela, a prosperidade começa a se aproximar como uma consequência natural. A jornada continua e sua transformação está apenas começando. Respire profundamente e permita que o ar entre nos seus pulmões com suavidade, como se estivesse abrindo janelas antigas dentro de si. Há algo especial acontecendo neste momento, algo que vai além do relaxamento e ultrapassa qualquer sensação comum. Você está atravessando camadas internas que por muito tempo permaneceram esquecidas. E ao atravessá-las, descobre que sua própria consciência começa a revelar pontos que antes estavam escondidos atrás de pensamentos repetitivos, medos silenciosos e crenças que não pertencem mais à sua história. Sinta esse desvelar acontecendo. Talvez perceba uma vibração leve nas mãos, talvez um calor suave na região do abdômen, talvez uma expansão no peito. Cada sensação é uma confirmação de que você está acessando níveis mais profundos da sua mente, lugares onde se encontram memórias, escolhas antigas, padrões emocionais e, principalmente, a raiz de tudo aquilo que influenciou sua relação com o dinheiro e com a prosperidade. Não porque você fez algo errado, mas porque, por muito tempo, você caminhou carregando aquilo que não era seu. Permita que sua atenção se volte agora para esses padrões. Eles não surgem para te confrontar, não aparecem para julgar. Eles emergem porque você finalmente está pronto para libertá-los. Você os observa como quem encontra objetos antigos guardados em uma caixa esquecida. Reconhece que eles existiram
Entende que fizeram parte da sua história, mas percebe com clareza que já não fazem sentido no presente. São crenças que diziam que prosperidade exige sacrifício, que dinheiro é difícil, que abundância é privilégio de poucos. São lembranças emocionais que guardavam tensão sempre que você pensava em dinheiro. São fragmentos vibracionais que, sem perceber, moldavam sua relação com o fluxo financeiro. Agora, respire e veja esses fragmentos se dissolvendo. Eles se desfazem não por força, mas por clareza. Quando você ilumina uma crença, ela perde poder. Quando você reconhece uma emoção reprimida, ela deixa de comandar seus passos. Quando você percebe um padrão que não te serve, ele se desmancha silenciosamente. Cada exalação dissolve um pouco mais do peso antigo que antes te prendia à escassez. Enquanto essa liberação acontece, imagine que a luz que começou no centro do seu peito no início da jornada, agora retorna com mais intensidade. Ela não é mais apenas uma chama suave. Ela amadureceu. Tornou-se firme, estável, luminosa. Essa luz percorre sua mente e ilumina os espaços que estavam escondidos, espaços onde crenças de limitação vibravam em silêncio. Ela passa pela sua garganta, liberando medos de se expressar ou pedir o que deseja. Ela toca seu peito, lembrando você de que é digno de receber. Ela desce até seu abdômen, ativando a força que sustenta decisões, movimentos e criações. Sinta essa luz se expandindo de dentro para fora. Quando ela toca sua mente, os pensamentos se reorganizam. Quando ela toca seu corpo emocional, sentimentos ganham clareza. Quando ela toca sua energia, bloqueios se dissolvem. É como se cada parte de você estivesse encontrando novamente o caminho para um estado natural de fluidez. E nesse estado, uma nova percepção se instala. Prosperidade não é algo que você conquista. Prosperidade é algo que você se torna. É uma vibração, um estado interno, uma abertura energética. Quando você vibra a expansão, o universo responde com expansão. Quando você vibra merecimento, a vida responde com oportunidades. Quando você vibra clareza, caminhos se abrem onde antes só havia confusão. É assim que o fluxo funciona. Não como recompensa, mas como consequência natural da frequência que você sustenta. Observe agora como sua energia começa a se organizar em torno desse entendimento. A luz interna cresce e forma ao redor de você uma esfera sutil, uma espécie de casulo vibracional que te envolve e te protege. Dentro desse casulo, você percebe sua respiração se tornando mais leve, seu corpo mais firme, sua mente mais silenciosa. E pela primeira vez, você sente com clareza que está em um estado de abertura total para aquilo que deseja viver. Imagine essa esfera pulsando com uma luz dourada, suave e constante. A cada pulsação, ela envia ondas para fora, ondas que conversam diretamente com o campo quântico. Essas ondas carregam não suas preocupações, mas sua vibração. Carregam não seus medos, mas sua intenção. Carregam não sua história, mas sua nova frequência. E o universo responde a vibrações antes de responder a ações. Agora visualize que essas ondas começam a encontrar caminhos. Elas se espalham, atravessam camadas invisíveis da realidade e alcançam possibilidades que estavam adormecidas. Essas possibilidades começam a se acender como pequenas luzes em um campo escuro. Luzes que representam oportunidades financeiras, encontros inesperados, ideias que se revelam, soluções que antes pareciam distantes. Cada luz acesa é uma resposta vibracional ao que você está emitindo agora. Sinta que sua energia se torna mais magnética. Não um magnetismo forçado, mas natural.
Um magnetismo que surge quando você finalmente permite que sua vibração se eleve à altura do que deseja. É o magnetismo que aproxima recursos, que atrai caminhos, que alinha pessoas certas, que traz dinheiro com menos esforço e mais fluidez. Porque quando o campo interno muda, tudo muda. Respire novamente e perceba como seu corpo reage a esse novo estado. Há uma leveza que percorre sua coluna, uma expansão suave no peito, uma clareza tranquila na mente. Essas sensações indicam que seu corpo está entendendo a nova vibração. Ele está assimilando, integrando, aceitando. Ele está reconhecendo que prosperidade não é externa. Ela nasce de dentro e então se manifesta fora. Agora leve a atenção ao seu centro emocional e sinta como esse espaço se abre. É um centro onde você guarda merecimento, valor próprio, segurança interna. Quando esse centro se expande, sua vibração se torna mais forte, sua intenção mais clara, sua energia mais estável. E é isso que faz com que o universo responda. Você não está mais pedindo prosperidade, você está se tornando compatível com ela. Continue respirando nesse ritmo tranquilo. Algo profundo está sendo reconfigurado dentro de você. Uma parte antiga se despede e uma parte nova emerge. E essa parte nova vibra abundância, vibra confiança, vibra expansão. O fluxo começa a se formar. E você está pronto para recebê-lo. Permita que este momento se torne ainda mais silencioso dentro de você, como se o próprio tempo desacelerasse para acompanhar o ritmo da sua respiração. Há uma harmonia se instalando na sua mente, um encaixe perfeito entre presença, consciência e tranquilidade. Essa harmonia abre espaço para algo que muitas vezes foi abafado pelas urgências do dia a dia, sua capacidade natural de criar a própria realidade. E agora, dentro desse espaço de quietude profunda, essa capacidade começa a despertar de forma mais clara, mais sensível, mais ativa. Você pode perceber que, conforme mergulha nesse estado, começa a distinguir entre pensamentos que surgem do medo e pensamentos que surgem da verdade. Os que nascem do medo carregam pressa, tensão, ansiedade, dúvidas e aquela sensação de que algo sempre pode dar errado. Já os pensamentos que brotam da verdade têm outra textura. São suaves, amplos, estáveis. Eles não exigem justificativa, não pedem urgência, não pressionam por respostas imediatas. Eles simplesmente existem, como se viessem de um lugar mais profundo dentro de você. Esse lugar profundo é a fonte da sua vibração. É nele que mora a sua identidade energética, sua assinatura vibracional, aquilo que o universo reconhece antes mesmo das suas palavras. E quando você acessa esse ponto interno, as camadas superficiais da mente começam a se desfazer. Preocupações perdem força. Ruídos se silenciam, tensões se dissolvem. Você passa a sentir sua energia verdadeira, uma energia que sempre existiu, mas que muitas vezes estava escondida atrás de obrigações e pensamentos automáticos. Respire novamente, permitindo que esse acesso se amplie. Cada respiração aprofunda sua conexão com esse espaço interior. E enquanto essa conexão se fortalece, você percebe que existe uma ordem natural que sempre guiou sua vida, mesmo quando você acreditava estar sozinho. Uma ordem que coloca cada peça no lugar certo, que direciona encontros, que desperta sentimentos e abre caminhos de acordo com aquilo que você está preparado para viver. Essa ordem é a mesma força que agora te conduz para a abundância. A abundância não chega como um evento repentino. Ela surge como um desdobramento natural da vibração que você sustenta.
E o que você está fazendo neste momento é elevar essa vibração. Está purificando sua mente, acalmando sua emoção, estabilizando seu corpo energético. Tudo isso cria uma base sólida para que a prosperidade se manifeste com mais facilidade. Prosperidade não exige esforço, ela exige sintonia. Observe sua mente agora. Ela não está mais correndo atrás de explicações. Não está mais criando cenários de preocupação. Ela está presente. E na presença você consegue perceber uma verdade que antes estava escondida. Você nunca foi carente de abundância. Você apenas estava desconectado da vibração que a atrai. Quando essa conexão é restaurada, o fluxo começa a se mover de forma natural. Imagine agora que, bem acima de você, existe uma enorme esfera de luz dourada. Essa esfera brilha com intensidade suave, como se carregasse dentro dela todas as frequências de prosperidade existentes no universo. Ela pulsa em um ritmo tranquilo, constante e harmônico. Cada pulsação libera ondas de energia que descem até você. Essas ondas atravessam o espaço silencioso onde você está e tocam seu campo energético. Quando essa luz toca sua cabeça, você sente sua mente se abrindo para novas possibilidades. Quando ela toca seus ombros, tensões antigas se desfazem. Quando ela toca seu peito, a confiança se fortalece. Quando ela toca seu abdômen, sua força criativa desperta. E quando ela toca suas pernas e pés, você se sente enraizado, seguro, preparado para receber. Sinta essa luz se expandindo ao seu redor, criando uma espécie de portal vibracional. Dentro desse portal, suas intenções ganham força. Não são mais apenas pensamentos soltos, mas vibrações consistentes que se comunicam com o campo quântico. Cada intenção que você forma agora viaja para fora de você como uma semente luminosa. Essas sementes encontram terreno fértil no universo e começam a atrair circunstâncias que correspondem ao que você vibra. Agora permita-se sentir um sentimento específico: merecimento. Esse sentimento é essencial para abrir as portas da prosperidade. Muitas pessoas desejam abundância, mas não acreditam que merecem. E quando não acreditam, bloqueiam o próprio fluxo. Você, neste instante, está dissolvendo esse bloqueio. Está permitindo que o merecimento se instale dentro de você como uma verdade inevitável. Sinta o merecimento crescer como um calor no centro do peito. Ele se expande e cria raízes. Ele diz a você: eu mereço prosperar. Eu mereço viver com abundância. Eu mereço experiências que elevem minha vida. Permita que essa sensação tome força. Quanto mais ela cresce, mais sua vibração se estabiliza em um nível capaz de atrair tudo aquilo que corresponde à prosperidade. Respire esse merecimento. Deixe-o circular pelas suas emoções. Sinta-o percorrer sua mente. Perceba como sua postura interna muda quando você se reconhece digno da abundância que deseja. Não há mais tensão, apenas abertura. Não há mais resistência, apenas fluidez. Não há mais dúvida, apenas certeza silenciosa. E nesse ponto da jornada, algo extraordinário acontece. Você percebe que já não está apenas ouvindo estas palavras. Você está vivendo o que elas descrevem. Sua energia mudou. Seu corpo entende. Sua mente está mais clara. Sua vibração já não é a mesma que era quando começou. Você se encontra em um estado onde o universo te reconhece como alguém preparado para receber. Essa é a porta da mudança, e você acaba de atravessá-la. Permita que a serenidade que se instalou até aqui continue se expandindo, como uma onda suave que se desloca sem pressa, ocupando cada centímetro do seu corpo e da sua consciência. A essa altura, você já consegue perceber que sua vibração interna
não é mais a mesma. Algo mudou. Algo se reposicionou dentro de você. A sensação é de clareza, de repouso, de reconexão com algo essencial que estava adormecido. Essa reconexão é o ponto de encontro entre quem você sempre foi e quem está se tornando. A cada respiração, você se alinha ainda mais com essa versão interna que começou a despertar. Uma versão que compreende a vida por um ângulo mais amplo, que percebe as situações com mais leveza, que enxerga oportunidades onde antes via apenas limites. A leveza não significa a ausência de desafios, mas sim a presença de consciência suficiente para atravessá-los com equilíbrio. E é esse equilíbrio que se torna agora a base da sua transformação vibracional. Observe o espaço ao seu redor, mesmo que seus olhos estejam fechados. Existe uma sensação de amplitude, como se o ambiente tivesse se expandido. Essa expansão não ocorre fora, mas dentro de você. É seu campo energético se reorganizando, esticando-se, respirando mais profundamente. Você está se tornando receptivo, e essa receptividade abre portas que antes pareciam trancadas. O universo encontra acesso quando você permite que sua energia se desdobre sem resistência. Enquanto essa expansão acontece, imagine que cada pensamento que surge agora se integra a esse campo renovado. O que antes era tensão se dissolve. O que antes era ansiedade perde força. O que antes era dúvida não encontra terreno para se sustentar. Há uma fluidez em curso, uma harmonização que ajusta cada camada interna. É como se sua mente estivesse sendo recomposta peça por peça, numa organização mais limpa, mais clara, mais alinhada ao que você realmente deseja manifestar. E aqui, nesse estado de consciência expandida, surge uma compreensão profunda. Abundância não é um destino, é um estado de alinhamento. Não é sobre esperar que algo aconteça, mas sobre se tornar vibracionalmente compatível com aquilo que deseja viver. Quanto mais você se alinha com a sensação do que quer, mais o universo responde. Ele não responde à espera, mas à vibração. E a vibração que você sustenta neste momento é de abertura, de receptividade, de merecimento silencioso. Agora, imagine que bem à sua frente há um horizonte amplo, iluminado por uma luz dourada suave. Esse horizonte representa sua vida se desdobrando ao longo dos próximos dias, meses, anos. Representa caminhos que você ainda não percorreu, ideias que ainda não nasceram, oportunidades que estão a caminho. Você observa esse horizonte como quem contempla algo próprio, algo que já pertence à sua jornada mesmo antes de se manifestar. E ao olhar para esse horizonte, você percebe algo extraordinário. A energia dele responde à sua vibração. Quando sua vibração se eleva, o horizonte se acende. Quando você respira mais profundamente, ele se amplia. Quando você se sente digno, ele se aproxima. Isso mostra que aquilo que você deseja não está distante, apenas estava incompatível com a frequência que sustentava. Mas agora, sua frequência mudou. E quando a frequência muda, a realidade começa a se reorganizar ao seu redor. Permita-se sentir essa reorganização acontecendo. É como se uma rede de possibilidades estivesse sendo ativada. Eventos começam a se alinhar, pessoas começam a se aproximar, ideias começam a brotar. Nada disso surge pela força, surge pela sintonia. Quando você vibra clareza, recebe clareza. Quando vibra segurança, recebe caminhos seguros. Quando vibra riqueza, recebe impulsos que te levam à prosperidade. A energia é sempre a primeira linguagem da criação. Respire novamente, desta vez mais devagar.
Sinta o ar entrando como se estivesse preenchendo espaços internos que antes estavam apertados. Sinta a exalação levando embora qualquer resquício de resistência. Cada respiração se torna uma ferramenta de realinhamento. Você inspira expansão, expira liberação, inspira luz, expira bloqueios, inspira abundância, expira medo. Agora imagine que uma suave corrente de energia percorre sua coluna, subindo da base até o topo da cabeça. Essa corrente desbloqueia, limpa, liberta. À medida que ela sobe, você sente seu corpo ficando mais leve, a mente mais clara e o coração mais aberto. Quando essa energia chega ao topo da cabeça, ela se expande como um raio de luz que se projeta para o universo. Esse raio carrega a vibração do que você está se tornando. Ele comunica ao campo quântico que você está pronto para receber. Nesse momento, tudo dentro de você vibra em harmonia. Cada célula, cada pensamento, cada emoção. É como se um novo campo vibracional tivesse sido ativado. Esse campo te coloca em sintonia com experiências mais elevadas, mais abundantes, mais alinhadas com sua verdadeira essência. Você não está mais se preparando para a mudança. Você está vivendo a mudança. Permita que essa nova vibração permaneça com você. Permita que ela se torne sua base, sua referência, seu ponto de retorno sempre que precisar. Essa vibração de abundância, de confiança e de merecimento não é temporária. Ela faz parte de quem você está se tornando. E é a partir dela que sua vida começa a se transformar de maneira real e consistente. Você está entrando em um novo ciclo. E este ciclo tem a prosperidade como linguagem natural. Respire mais uma vez, lentamente, e sinta seu corpo entrando em um estado ainda mais profundo de presença e entrega. Há algo novo se formando dentro de você. Algo que não existia quando esta jornada começou. Não é apenas relaxamento, não é apenas tranquilidade. É como se uma nova estrutura interna estivesse sendo construída, um alicerce emocional e energético, capaz de sustentar a vida que você deseja criar. E quanto mais você mergulha nesse estado de consciência expandida, mais percebe que esse alicerce sempre esteve à sua disposição, apenas aguardando o momento em que você se tornaria receptivo. Permita-se sentir esse alicerce se formando no centro do seu ser. É uma combinação de clareza, confiança e vibração elevada. Ele cresce a partir da sua respiração, da sua consciência, da sua energia reorganizada. E conforme se expande, reorganiza sua percepção sobre quem você é e sobre o que é capaz de manifestar. Talvez você nunca tenha percebido que sua vibração influencia tudo ao seu redor, mas agora isso se torna evidente. Você sente que algo mudou e essa mudança começa a moldar sua realidade. Observe agora a forma como sua mente responde a esse estado profundo. Pensamentos que antes eram apressados se desaceleram. Preocupações perdem o tom de urgência. Aquele barulho mental que por tanto tempo ocupou espaço demais começa a se dissolver. E no lugar desse ruído surge uma sensação de ordem interior. Essa ordem é suave, mas firme. É como se pela primeira vez em muito tempo seu mundo interno estivesse quieto o suficiente para revelar respostas que antes ficavam escondidas. Esse silêncio interior não é vazio, é cheio de possibilidades. Ele abre espaço para que novas ideias surjam, para que insights apareçam sem esforço, para que percepções profundas se revelem com naturalidade. Quando você silencia internamente, a vida tem espaço para falar. E agora
Ela fala através de sensações, imagens, intuições que surgem espontaneamente. Cada uma delas carrega uma mensagem sobre seu caminho, sobre seu potencial e sobre sua capacidade de criar prosperidade em sua vida. Sinta como seu corpo se ajusta a esse novo estado. Os ombros relaxam, a mandíbula se solta, a respiração encontra seu próprio ritmo, leve e constante. Tudo isso indica que sua energia começou a se alinhar com um fluxo mais amplo, um fluxo que traz equilíbrio, estabilidade e expansão. Quando seu corpo relaxa dessa forma, você abre portas internas que antes estavam fechadas, e é por essas portas que a prosperidade começa a entrar. Agora imagine que uma luz dourada surge bem acima do topo da sua cabeça. Ela é forte, mas não ofusca. Brilha com suavidade, como se fosse feita de calor e sabedoria. Essa luz representa sua conexão com a abundância, com a criatividade, com a expansão ilimitada do universo. Ela começa a descer lentamente, como um rio luminoso, tocando a parte superior da sua cabeça e preenchendo-a com clareza. Essa clareza lembra você de que sua mente é um instrumento poderoso quando está alinhada com sua vibração mais elevada. Essa luz continua descendo, alcançando sua garganta e liberando antigos bloqueios relacionados à expressão, ao medo de pedir, ao receio de se posicionar. Ela segue até o peito e ativa uma sensação de confiança profunda, aquela que diz silenciosamente: eu posso, eu mereço, eu estou pronto. Do peito, a luz se espalha para o abdômen e desperta sua energia pessoal, sua vontade interna, sua força criativa. Finalmente ela chega às suas pernas, trazendo estabilidade, segurança e firmeza para caminhar na direção da vida que está chamando por você. Quando essa luz envolve todo o seu corpo, você percebe que está rodeado por um campo energético mais forte, mais coeso, mais luminoso do que antes. Esse campo cria uma ponte entre seu mundo interior e as experiências externas que deseja atrair. Ele transforma a intenção em vibração, vibração em frequência, frequência em realidade. E é aqui que a magia silenciosa da manifestação acontece. Sinta essa manifestação começando dentro de você, como um movimento suave que desperta possibilidades. Você já não pensa em abundância como algo distante ou difícil. Agora, ela se apresenta como algo natural, quase inevitável. Quando sua energia se alinha, a prosperidade deixa de ser luta e se torna fluxo, deixa de ser busca e se torna consequência, deixa de ser sonho e se torna caminho. Respire essa sensação. A cada inspiração, você intensifica esse campo vibracional. A cada exalação, libera ideias antigas de limitação. É como se estivesse renovando a si mesmo, como se estivesse trocando velhos códigos internos por novos padrões energéticos que sustentam a vida que você sempre desejou. Tudo isso acontece com suavidade, sem esforço, porque você finalmente deixou de resistir ao que já era seu por direito vibracional. Agora perceba que há um movimento acontecendo além de você. A energia que você está emitindo começa a viajar para fora do seu campo. Ela se expande como ondas luminosas, alcançando caminhos, situações e oportunidades que estavam esperando o momento certo para se aproximar. É como se o universo estivesse reorganizando peças, ajustando detalhes, acelerando encontros. Nada disso é aleatório. É resposta. Resposta direta à frequência que você sustenta agora. E à medida que essa energia se move, você sente algo profundo. Pela primeira vez, sua vida está se alinhando de dentro para fora. A vibração muda.
e a realidade acompanha. A consciência muda e as portas se abrem. Você muda e tudo ao seu redor muda também. Este é o ponto onde a verdadeira transformação se torna inevitável. Permaneça nesse estado de calma ampla, como se seu corpo estivesse sendo embalado por uma corrente leve e contínua que o sustenta sem esforço. A cada respiração, você se aprofunda mais dentro de si mesmo. A cada exalação, libera camadas antigas que antes pesavam sobre seus ombros. Agora, há uma sensação de clareza tão profunda que parece quase uma redescoberta, como se você estivesse voltando a um lugar que sempre existiu, mas que por muito tempo permaneceu inacessível. Esse lugar interno é sua fonte de poder. É onde nasce sua vibração mais verdadeira, aquela que não é influenciada pelos medos que você aprendeu, pelas limitações que você absorveu ou pelas cobranças que o mundo colocou sobre você. Essa vibração é pura, estável, luminosa. Ela se conecta diretamente à abundância, à criatividade, à intuição e à prosperidade. E agora que você a acessou, ela começa a influenciar tudo o que você pensa, sente e ressoa. Sinta por um instante a qualidade dessa vibração. Ela é diferente de tudo o que você experimentou recentemente. Não é apenas tranquilidade, é presença. Não é apenas paz, é alinhamento. É como se cada parte do seu corpo estivesse sincronizada com um ritmo maior, um ritmo que vem do próprio universo. Você percebe que está em sintonia com algo mais amplo, algo que guia sua jornada com suavidade e precisão. Nesse estado de sintonia, sua mente começa a enxergar a vida com mais amplitude. O que antes parecia complicado agora se revela simples. O que parecia distante passa a parecer possível. O que antes ocupava espaço demais dentro de você perde importância. E quando essa importância se dissolve, algo extraordinário acontece. Você se liberta. Liberta-se de expectativas antigas. Liberta-se de pressões internas. Liberta-se de histórias que não fazem mais sentido. A vibração da liberdade é uma das mais poderosas para atrair prosperidade. Ela diz ao universo que você não está mais preso ao que foi, mas disponível ao que pode ser. E quando você se torna disponível, portas começam a se abrir, muitas vezes em lugares onde você nem imaginava que existiam. Imagine agora que dentro do seu peito surge uma nova luz. Uma luz diferente daquelas que você sentiu até agora. Esta luz tem a cor da expansão. Ela pulsa como um coração energético, enviando ondas suaves para todo o seu campo vibracional. A cada pulsação, ela te lembra que você não está apenas se transformando. Você está se tornando alguém que se movimenta com mais consciência, mais intenção e mais poder interno. Essa luz se expande pelo seu corpo, percorre a mente, atravessa emoções e vai alcançando lugares que antes estavam escondidos atrás de tensões antigas. Ela ilumina medos silenciosos, dissolve inseguranças que você carregou por tanto tempo e abre espaço para que novas sensações tomem forma. Sensações de confiança, de alto valor, de merecimento profundo. Agora, leve sua atenção ao espaço logo acima da sua cabeça, onde uma energia mais sutil começa a se formar. Essa energia se desdobra como um véu suave, que desce lentamente até envolver seu campo inteiro. Ela representa proteção, clareza e direcionamento. É como se o universo estivesse tocando sua energia, ajustando-a com delicadeza, guiando você a uma versão mais elevada de si mesmo. E conforme essa energia toca seu corpo, sua mente e seu espírito, você percebe que começa a emergir dentro de você um sentimento poderoso, a certeza silenciosa de que não está sozinho. Algo maior te acompanha,
algo maior te sustenta. Algo maior responde quando sua vibração muda. Esse algo maior não depende de crenças específicas. Ele é a força criativa da existência, aquela que conversa com a sua energia antes de conversar com suas palavras. Sinta essa presença te envolvendo com suavidade. É como se o universo estivesse dizendo: continue, eu estou com você. Essa mensagem não é um som, é uma percepção. É como um eco interno que te fortalece, te acalma e te lembra de que cada passo da sua jornada vibracional está sendo sustentado por forças que trabalham a seu favor. Agora, visualize sua vida daqui para frente como uma estrada iluminada pelas escolhas que você faz a partir desta nova vibração. Você percebe que não precisa mais correr atrás das coisas. Elas se aproximam naturalmente quando você vibra a abertura. Você não precisa mais segurar o que não faz sentido. O que é seu, permanece. O que não é, se afasta. Você não precisa mais temer o desconhecido. O desconhecido se torna oportunidade quando sua energia está em harmonia. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Sua energia está em harmonia. Um equilíbrio interno se instalou, criando uma base para que novas manifestações possam surgir. Ideias que estavam dispersas começam a se organizar. Caminhos que estavam bloqueados começam a se desbloquear. Desejos que pareciam distantes começam a se aproximar com naturalidade. Tudo isso porque você elevou sua vibração. A partir deste ponto, sua realidade se ajusta ao seu novo estado interno. Você se torna mais magnético, mais intuitivo, mais consciente das oportunidades que cruzam seu caminho. É como colocar novas lentes e finalmente enxergar aquilo que sempre esteve ao seu redor, mas que antes era invisível devido ao excesso de ruído interno. Respire novamente. Sinta o corpo leve, a mente estável, o campo energético aberto. Essa combinação cria uma força poderosa, capaz de transformar não apenas um dia, mas toda uma trajetória. Você está se realinhando com seu potencial mais elevado, e esse realinhamento começa a desenhar seu futuro de uma forma completamente nova. Um novo ciclo começa a se revelar diante de você, e ele se ilumina à medida que você vibra a expansão. Permita que este momento se torne ainda mais expansivo dentro de você, como se sua consciência estivesse se abrindo em camadas sucessivas, revelando percepções que antes não eram possíveis. Você chegou a um ponto da jornada onde sua vibração não apenas mudou, ela se estabilizou. Existe uma coerência interna que antes talvez nunca tivesse sido tão clara. É como se cada parte de você estivesse finalmente caminhando na mesma direção, com o mesmo propósito, com a mesma intenção silenciosa de evolução. Essa coerência traz uma sensação de força tranquila, um tipo de poder que não precisa ser exibido ou defendido. Ele simplesmente existe, como um estado natural que sempre esteve à sua espera. Quando você alcança esse estado, percebe que tudo o que a vida te oferece passa a ser interpretado por uma nova lente, uma lente mais elevada, mais ampla, mais consciente. Você deixa de reagir automaticamente e passa a responder com presença, com entendimento, com maturidade vibracional. Observe a qualidade desse estado interior. Não há pressa, não há resistência, não há aquela inquietação que tantas vezes guiou seus dias. Há espaço, espaço para ser, espaço para sentir, espaço para criar. É dentro desse espaço que a verdadeira manifestação acontece, não como um pedido desesperado, mas como um movimento natural entre o que você é e o que você deseja viver. Agora, imagine que seu campo energético se expande novamente.
desta vez para muito além do seu corpo físico. Ele se torna grande o suficiente para envolver não apenas você, mas também o ambiente onde está, o espaço ao redor e até mesmo aquilo que ainda não existe materialmente, mas que já vibra em direção a você. Essa expansão cria uma ponte entre sua vibração atual e a realidade que você está atraindo. Uma ponte luminosa, estável, harmônica. Dentro dessa expansão surge uma sensação importante, a de que tudo está caminhando para o lugar certo. Mesmo aquilo que ainda não se manifestou já existe em vibracionalidade. Já está sendo preparado, alinhado, ajustado. E você sente isso não como esperança, mas como reconhecimento. Uma certeza interna que dispensa explicações, porque vibração não precisa de lógica. Ela apenas é. Leve a atenção agora para o centro do seu peito, onde uma nova luz começa a se formar. Diferente das outras, esta luz tem a textura da direção. Ela representa clareza, foco e propósito. Ela cresce como uma chama suave, que te lembra que você não está apenas recebendo abundância. Você também está sendo guiado para expressá-la, vivê-la e multiplicá-la. Essa luz traz discernimento, aquela capacidade de perceber o que é seu caminho e o que não é. A cada pulsação dessa luz, você sente que seu corpo emocional se organiza, como se emoções que estavam dispersas encontrassem seus lugares. A ansiedade se acomoda, a dúvida se dissolve, a insegurança perde força. No lugar delas, nasce uma confiança tranquila, que não exige provas externas para existir. Essa confiança se alimenta de vibração, não de circunstâncias. Agora, visualize sua mente se abrindo como um céu ao amanhecer. As nuvens antigas se afastam. A luz começa a ocupar espaços que antes estavam sombreados. Essa luz mental permite que você enxergue possibilidades que antes pareciam distantes. Ela te mostra caminhos, ideias e perspectivas que haviam sido encobertas pelo excesso de pensamentos automáticos. E, com essa clareza, você percebe que o universo sempre te ofereceu mais opções do que você acreditava existir. Essa clareza te conecta com algo essencial, sua capacidade de escolher. Escolher onde colocar sua energia, onde depositar sua atenção, quais frequências deseja alimentar. Quando você escolhe com consciência, o universo responde com precisão. Ele não te entrega aleatoriedades. Ele te entrega reflexos da sua vibração. Respire profundamente e sinta como essa percepção se instala no seu corpo. Agora você entende que prosperidade não é algo que se corre atrás, mas algo que se permite entrar. E permitir é um ato vibracional. É quando você deixa de lutar contra o fluxo e começa a se mover com ele. É quando solta a necessidade de controlar tudo e se abre para o que está sendo preparado para você. Nesse estado, imagine uma linha de energia saindo do seu corpo e se conectando ao campo quântico, como se fosse um filamento luminoso que leva a sua intenção para uma dimensão onde tudo é possível. Essa linha brilha com intensidade, carregando consigo a vibração da abundância que você deseja viver. Ela se estende, se expande, se entrelaça com frequências compatíveis, formando um desenho invisível que atrai circunstâncias perfeitamente alinhadas ao seu novo estado interno. Essa conexão te lembra de algo profundo. Você nunca está separado do que deseja. O que você busca já vibra na sua direção no instante em que você vibra na direção dele. Realidade é encontro de frequências. E agora, neste exato momento, você está emitindo uma das frequências mais poderosas que existem, a do alinhamento pleno. Sinta como essa energia percorre seu corpo novamente, reforçando esse estado
consolidando essa vibração. Ela se instala como um novo normal dentro de você, como um padrão vibracional estável que começa a dirigir seus comportamentos, suas percepções e suas escolhas. Com essa vibração, você não apenas atrai prosperidade, você se torna o tipo de pessoa capaz de vivê-la plenamente. E à medida que essa vibração se estabiliza, algo mágico acontece. Um sentimento de gratidão espontânea surge, não por algo que você já recebeu, mas pelo que já está sendo preparado para você. Essa gratidão não é condicionada ao resultado. Ela nasce do reconhecimento vibracional de que o caminho já está sendo formado. Você está mais aberto, mais consciente, mais alinhado, e o universo responde a esse alinhamento com precisão absoluta. Respire suavemente e perceba como, a cada instante, seu corpo e sua energia se tornam mais estáveis, mais coerentes e mais alinhados. A jornada que você percorreu até aqui abriu caminhos que antes estavam escondidos, dentro de camadas de tensão, medo e padrões antigos. Agora, essas camadas estão finas, quase transparentes, e você consegue enxergar por trás delas um campo de possibilidades tão vasto quanto o próprio universo. Essa visão interna que antes parecia distante, agora é parte de você. A essa altura, você já consegue notar algo essencial. Sua vibração não está apenas mudando, ela assumiu um novo padrão, um padrão mais elevado, mais consciente, mais próspero. É como se você estivesse começando a habitar um novo espaço dentro de si. Um espaço onde tudo flui de maneira mais natural, mais leve, mais verdadeira. Essa nova vibração se torna evidente quando você percebe que emoções densas já não te puxam como antes. O peso que antes te prendia perdeu força, e no lugar dele, um sentimento de expansão suave começou a tomar forma. Essa expansão não é apenas emocional ou mental. Ela é energética. Seu campo vibracional está diferente. É como se ele tivesse crescido, se reorganizado e se iluminado. Ele se tornou mais consistente, mais firme, mais magnético. Quando o campo muda, a vida muda. Essa é uma das leis mais profundas e silenciosas da manifestação. Tudo o que você vive parte da vibração que você sustenta. E agora você sustenta algo que o universo reconhece como abundância. Deixe-se sentir isso com profundidade. Imagine seu campo energético como um imenso oceano silencioso e luminoso. A superfície é calma, a profundidade é intensa. A energia que se move nele não é agitada, mas firme, fluida e constante. Cada onda que se forma nesse oceano carrega uma intenção, carrega uma possibilidade, carrega um reflexo do que você está construindo internamente. E todas essas ondas juntas criam uma realidade nova. Agora, visualize que esse oceano começa a se expandir para além de você. Ele toca espaços que antes pareciam intocados. Ele alcança caminhos, pessoas, circunstâncias e oportunidades, não porque você está forçando nada a acontecer, mas porque sua energia está chamando, atraindo, convocando aquilo que está em ressonância com seu novo estado vibracional. A vida responde primeiro à vibração, depois à ação, e você está vibrando algo extraordinário agora. Sinta como sua mente se comporta neste momento. Não há corrida, não há urgência, não há aquele impulso de resolver tudo rapidamente. Existe uma clareza que se instala como um pôr do sol, que ilumina tudo com suavidade. A mente não está vazia, ela está organizada. Ela sabe onde não precisa ir. Ela sabe o que não precisa carregar. Ela sabe que está segura o suficiente para permitir que a vida flua sem interferências.
E quando a mente se estabiliza, o coração se abre. E quando o coração se abre, a energia circula. E quando a energia circula, a prosperidade encontra espaço para entrar. Perceba agora esse movimento acontecendo no centro do peito. É como se um pulsar silencioso estivesse comunicando ao universo que você está pronto. Não é um pedido, não é uma súplica, é uma vibração. E vibrações são mais poderosas do que palavras, porque falam a língua da criação. Deixe que essa vibração cresça dentro de você, expandindo-se pelas costelas, subindo pela garganta, descendo pelo abdômen, percorrendo cada parte do seu corpo. Essa vibração se conecta com aquilo que chamamos de assinatura energética. É sua impressão vibracional no campo quântico. É o que diz ao universo: este sou eu agora. E o universo responde a essa assinatura com precisão absoluta. Agora, imagine que essa vibração se transforma em luz. Uma luz consistente, estável, radiante. Essa luz sai do seu corpo e percorre uma estrada invisível que se estende à sua frente. Essa estrada representa o caminho da sua vida. E conforme a luz avança, ela ilumina cada parte desse caminho. Ilumina as possibilidades, as oportunidades, os encontros, as soluções. Nada disso é revelado de uma vez. É mostrado conforme você avança, porque a vida se desdobra no ritmo da sua vibração. E aqui surge uma compreensão profunda. Você não precisa saber tudo agora. Você só precisa estar alinhado agora. O alinhamento é o primeiro passo. O universo cuida dos próximos. Sinta como isso tira um peso do seu peito. A pressão desaparece. A obrigação se dissolve. O medo se torna pequeno demais para influenciar seu estado interno. Porque agora você sabe, de forma intuitiva e vibracional, que há algo maior guiando cada uma das suas experiências. E esse algo maior responde quando você se alinha. Respire novamente. Sinta seu corpo vibrando com mais suavidade, mais força e mais confiança. A realidade externa está começando a se reorganizar para combinar com quem você está se tornando. Você está magnetizando oportunidades. Está chamando por abundância. Está se tornando compatível com tudo aquilo que sempre desejou viver. Este é o início de uma nova frequência. Uma frequência que não apenas transforma dias, mas transforma destinos. Respire lentamente e perceba como seu corpo agora responde de forma diferente ao silêncio, como se cada parte de você soubesse exatamente onde repousar, onde se encaixar, onde se estabilizar. Existe um conforto que não depende de circunstâncias externas. É um conforto que nasce de dentro, de uma vibração que finalmente encontrou seu ritmo natural. Esse ritmo é suave, é firme, é profundo. Ele te sustenta como se fosse um solo interno recém-descoberto, capaz de suportar cada passo da sua expansão. Nesse estado de alinhamento, você começa a perceber que existe uma comunicação acontecendo entre você e o universo. Não é uma comunicação feita de palavras, mas de frequência. Uma troca silenciosa onde suas intenções são percebidas antes mesmo de serem formuladas mentalmente. A vibração é imediata, e o campo quântico responde à vibração com precisão. Sinta essa troca acontecendo. É como se o universo estivesse te observando de forma amorosa, reconhecendo o seu novo estado energético, entendendo seu movimento interno, percebendo sua disponibilidade para viver uma nova realidade. A energia ao seu redor muda à medida que você muda. Isso não é metáfora, é lei vibracional. Agora se imagine que sobre sua cabeça uma luz começa a se formar, como se o próprio céu estivesse baixando suavemente até você. Essa luz tem um brilho único, que não é apenas visual, mas sensorial.
Ela te envolve com a sensação de ser guiado, sustentado e apoiado por algo maior. Ela se estende como um manto energético que toca seus ombros, desce pelo peito, percorre o abdômen e chega até suas pernas, criando uma sensação profunda de segurança interna. Essa luz representa clareza espiritual, mas também representa lucidez prática. Ela te mostra que prosperidade não é apenas um conceito energético, é também um estado emocional e mental que permite escolhas mais conscientes, movimentos mais precisos, decisões mais alinhadas. A luz te lembra que, ao elevar sua vibração, você não foge do mundo. Você se posiciona nele com mais força. Agora visualize essa luz descendo até o centro do seu peito e se transformando em uma esfera pulsante. Essa esfera é o ponto onde sua vibração se materializa em intenção. Cada pulsação envia ondas que atravessam seu corpo e se expandem para fora, criando um campo que conversa com a realidade ao seu redor. Esse campo atrai experiências compatíveis com seu novo estado interno. Ele elimina o que não corresponde, aproxima o que está alinhado e reorganiza o fluxo da sua vida com precisão cada vez maior. Sinta como seu corpo reage a isso. Há uma leveza na respiração, uma firmeza no peito, uma clareza na mente. Você não está apenas relaxado, está desperto, está consciente da profundidade do que está acontecendo dentro de você. Está vendo sua própria energia se transformar em direção, em propósito, em magnetismo. E é nesse ponto onde sua consciência está totalmente aberta e sua vibração está estabilizada, que uma verdade poderosa começa a emergir. Nada do que você deseja está longe de você. Nada é inalcançável. Nada é impossível quando sua energia está coerente com aquilo que quer viver. O que antes parecia distante estava apenas vibrando em uma frequência diferente. Mas agora, você subiu, você se elevou, você se tornou compatível. Perceba que essa compatibilidade cria uma sensação de familiaridade com coisas que ainda não aconteceram. Você a sente se aproximando, não como esperança, mas como inevitabilidade vibracional. É como se sua vida estivesse começando a se reorganizar nos bastidores, preparando cada detalhe para a manifestação de algo maior. Você não precisa correr atrás, precisa apenas permanecer aberto. Agora, imagine sua energia se estendendo para o futuro, como um fio luminoso que toca cada experiência que você está destinado a viver. Esse fio guia seus passos, ilumina escolhas e atrai oportunidades. Ele mostra que não há erro possível quando você está alinhado vibracionalmente. Mesmo os desvios se tornam caminhos. Mesmo os atrasos se tornam preparação. Mesmo os desafios se tornam expansão. Respire essa verdade. Deixe que ela se instale dentro de você com a naturalidade de algo que sempre foi seu. Você está entrando em um novo espaço interno, onde prosperidade deixa de ser conceito e se torna realidade vibracional, onde confiança deixa de ser esforço e passa a ser consequência, onde sintonia se torna sua linguagem natural. A partir deste ponto, você começa a perceber que o universo está mais próximo do que imaginava, que suas intenções têm mais força do que você acreditava, que sua vibração abre caminhos que nenhum esforço sozinho poderia abrir, e que você está sendo preparado, guiado e impulsionado em direção a uma vida que reflete sua nova energia. Este é o ponto onde sua identidade vibracional se consolida. Você não está apenas criando uma nova vida, está se tornando alguém capaz de vivê-la plenamente. A jornada continua, e cada passo será guiado por aquilo que você está sentindo agora. Respire mais uma vez, permitindo que o ar entre
e saia com suavidade, como se estivesse acompanhando o ritmo de uma música lenta e silenciosa que toca somente dentro de você. A essa altura da jornada, seu corpo já reconhece esse estado como um lugar seguro. Seu sistema nervoso já entendeu que aqui não há urgência, não há ameaça, não há peso. Há apenas presença. E é dentro dessa presença que sua energia encontrou espaço para florescer. Você está vivendo um momento de profunda integração. Tudo o que sentiu, liberou e despertou até aqui começa a se organizar em um fluxo único, contínuo, harmônico. É como se cada camada da sua consciência estivesse se encaixando perfeitamente, revelando uma versão mais clara e completa do seu próprio ser. Não uma versão inventada, mas uma versão que sempre existiu, esperando que você estivesse pronto para acessá-la. Nesse estado de integração, você percebe que sua vibração está mais estável, mais madura, mais consistente. Ela não oscila com facilidade, não se rompe com estímulos externos, não se enfraquece diante de incertezas. Ela permanece firme, como uma chama interna que continua acesa, mesmo quando o vento muda. E essa estabilidade é essencial para o que está prestes a acontecer, a consolidação do seu campo de abundância. Observe por um momento como sua percepção mudou. Aquilo que antes gerava tensão agora parece pequeno demais para ocupar espaço dentro de você. Situações que antes te tiravam do eixo já não têm mais o mesmo impacto. Pensamentos que antes criavam ruído agora se dissolvem antes mesmo de ganhar força. Isso acontece porque sua energia ultrapassou um ponto crítico, o ponto onde a vibração de escassez perde acesso ao seu campo. Sim, ela perde acesso. Quando você se eleva vibracionalmente, tudo aquilo que não corresponde ao seu novo estado simplesmente deixa de encontrar espaço para se manifestar. Não porque você luta contra, mas porque você não vibra mais na frequência que o sustenta. E o universo não pode te entregar o que você não mais sustenta internamente. É assim que portas antigas se fecham e portas novas se abrem. Agora visualize que ao seu redor existe um círculo de luz, amplo, brilhante e pulsante. Esse círculo representa seu novo campo energético. Ele não é apenas um símbolo, mas uma configuração vibracional real que se expandiu ao longo desta jornada. Dentro desse círculo, tudo o que entra precisa estar vibrando de acordo com o seu novo estado interno. Essa é a sua atmosfera pessoal, a sua zona de manifestações alinhadas, o seu território vibracional. Conforme observa essa luz, você percebe que ela reage à sua respiração. A cada inspiração, ela se expande um pouco mais. A cada exalação, ela se torna mais firme, mais estável, mais definida. Esse movimento mostra que sua energia não está mais dispersa, ela está direcionada. E quando a energia se direciona, ela cria. Sinta isso acontecendo agora. Sua energia está criando espaço, criando clareza, criando possibilidades, criando caminhos onde antes havia dúvida. E dentro desse espaço de criação, você começa a notar que algo muito profundo começa a emergir, uma sensação de certeza tranquila. Não é uma euforia exagerada, nem uma expectativa ansiosa. É uma certeza silenciosa, quase ancestral, como se você estivesse lembrando de algo que sempre soube, mas havia esquecido ao longo do caminho. Essa certeza te diz, sem palavras, que você está indo na direção certa. Te diz que nada está fora do lugar, que cada etapa da sua vida, até mesmo as que pareciam difíceis, te trouxe exatamente até aqui. E que agora você tem algo que antes não tinha: alinhamento. O alinhamento é a chave que abre portas que o esforço sozinho jamais abriria.
Ele coloca você no fluxo natural da vida, onde tudo acontece com mais suavidade, precisão e propósito. É o alinhamento que te permite reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. É ele que atrai pessoas que vibram na mesma frequência. Ele que transforma pensamentos em caminhos, vibrações em circunstâncias, intenções em realidade. Respire essa sensação de alinhamento como quem respira um ar renovado. Deixe que ela percorra cada parte do seu corpo, cada camada da sua consciência. Perceba como ela dissolve qualquer traço de dúvida, como ela afasta qualquer resquício de medo, como ela ilumina qualquer sombra interna. Agora, imagine que à sua frente existe um portal luminoso, formado pela união da sua nova vibração com o campo quântico. Esse portal representa seu próximo nível. Não é um lugar físico, mas um estado de consciência. Ao atravessá-lo, você leva consigo tudo o que despertou até aqui. Sua clareza, sua força, sua estabilidade, seu merecimento, sua capacidade de receber, sua abertura para a prosperidade. E antes de atravessar esse portal, você sente algo profundo. Você está pronto. Pronto para viver com mais consciência. Pronto para manifestar com mais precisão. Pronto para receber com mais facilidade. Pronto para prosperar com mais naturalidade. Este é o momento antes do salto. O momento em que sua energia reconhece o caminho e o universo responde ao reconhecimento. Respire profundamente e permita que esta última parte da jornada se revele dentro de você com suavidade, como se cada palavra se transformasse em um gesto de cuidado, acolhimento e expansão. Tudo o que você percorreu até aqui não foi simplesmente um exercício mental ou uma prática momentânea. Foi uma profunda reorganização vibracional que tocou camadas importantes da sua consciência. Agora você está diante do ponto em que a energia se estabiliza, onde a transformação se integra e onde a vida começa a responder ao novo nível que você alcançou. Perceba, com honestidade e presença, que algo dentro de você já não é mais o mesmo. Seus pensamentos estão mais silenciosos, seu corpo mais leve, sua mente mais clara. Há uma sensação quase indescritível de alívio, como se um peso antigo tivesse sido retirado sem esforço. Essa leveza não veio por acaso. Ela é resultado direto do seu movimento interno, da sua decisão de se alinhar com a vibração da abundância, da clareza e da prosperidade. Agora, imagine que à sua frente existe um horizonte amplo, iluminado por uma luz suave que representa todas as possibilidades que estão sendo atraídas para você neste instante. Não são possibilidades distantes ou incertas, são caminhos reais, vivos, pulsantes, vibrando exatamente na frequência que você alcançou ao longo desta experiência. Cada escolha que você fizer a partir de agora será guiada por esse novo estado interno, e você perceberá que a realidade responde de forma diferente quando você vibra diferente. A partir deste momento, você começa a caminhar com uma nova confiança. Não uma confiança baseada em ilusões ou expectativas frágeis, mas uma confiança que nasce do alinhamento com o próprio fluxo da vida. É a certeza tranquila de que você está sendo guiado, apoiado e sustentado por uma força que opera muito além do que os olhos podem ver. Sua vibração agora é sua bússola, seu sentimento é seu guia, e sua energia, refinada e elevada, é o ímã que atrai tudo o que você está destinado a viver. Sinta a verdade disso ecoando dentro de você. A prosperidade já começou a se aproximar. As oportunidades já começaram a se organizar. Os caminhos
já começaram a se alinhar. Tudo está acontecendo, mesmo quando você não vê, porque a energia sempre se move antes da matéria. A vibração sempre antecede a manifestação. O invisível sempre prepara o visível. E você já fez a parte mais importante. Mudou sua vibração, atualizou sua energia, elevou seu campo, se tornou compatível com uma vida muito maior do que aquela que você vivia até pouco tempo atrás. Agora, deixe uma última respiração profunda entrar. Sinta-a enchendo seu peito, percorrendo seu corpo e levando consigo a mensagem de que um novo ciclo se abre a partir deste instante. Você não está encerrando uma experiência, está iniciando uma nova forma de existir. Uma forma alinhada, consciente, forte, magnética e profundamente conectada ao fluxo natural da abundância e da prosperidade. E enquanto essa sensação se instala, silenciosa e firme, permita que uma única palavra feche esta jornada de forma suave e completa: gratidão.